resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu. E Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo, escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Versículo 20. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o seu sonho, as visões da tua cabeça e na tua cama são estas. Agora você vai lá, corre, vamos, é porque é o ano profético, por isso que eu estou dando esses saltos. Capítulo 5, verso 12, diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o seu nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Capítulo 6, verso 3 diz: então mesmo Daniel se distinguiu, o mesmo Daniel se distinguiu, ou se destacou desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o seu reino. E você dá um brado de glória, aplaudindo ao Senhor Jesus. Toma o teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Catuca quem está perto de você e fala assim: ano da excelência. Fala, ano da excelência. Fala para ele, fala assim: é ano da decisão. Fala, é ano do posicionamento. Fala, e nessa noite, neste lugar, o céu pergunta se você está disposto. Fala, você está disposto, meu irmão? Fala assim: você está disposta, minha irmã, a viver a excelência de Deus neste ano? Presta atenção aqui rapidinho. O livro de Daniel, queridos, foi escrito em tempos de perseguição. O livro de Daniel foi escrito em tempos de perseguição e muito sofrimento para todo o povo judeu. A vara de Deus desceu sobre o povo israelita através do cativeiro babilônico. Foi a forma que Deus encontrou, como o bispo estava aqui ministrando: tornai-vos para mim e eu tornarei para vocês. O povo havia se apostatado, o povo havia se rebelado, o povo havia desobedecido, o povo havia se afastado daquilo que era o propósito do Senhor e o propósito do céu. Aí Deus vai avisar, usando todos os profetas. Nós vamos ver junto com a vida de Daniel, temos muitos profetas contemporâneos a ele: Ezequiel, Jeremias. Nós vamos ver profetas menores que profetizou a invasão do Império Assírio e do Império Babilônico. Nós vamos ver que a nação de Israel se divide, e a guerra já começa aí, que na divisão Deus não opera. Quando a nação divide, já é brecha para Satanás entrar, porque um lugar dividido perde força, perde lugar de proteção, perde lugar de alinhamento, perde lugar de ajuste. É por isso que Deus vai usar o profeta Amós para dizer assim: poderão dois andar juntos se não tiver de acordo? É por isso que a palavra diz que aonde tiver dois ou três reunidos na presença do Senhor, ali ele se manifesta. É por isso que Jesus vai declarar para os discípulos: quando dois concordam na terra acerca de qualquer assunto e qualquer situação, é concordado no céu. É por isso que Jesus vai falar para Pedro, declarando que ele era a pedra principal, a pedra angular, e fala: tu és Simão, tu és homem de carne, mas sobre mim, pedra, eu vou te escolher, porque através de você a minha igreja vai ser edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligar na terra será ligado aqui em
cima. Era Jesus falando unidade. Era Jesus falando propósito. Era Jesus falando visão. Olha para o teu irmão e fala assim: o segredo de uma vida excelente é caminhar de acordo. É caminhar no padrão que o céu deseja para mim e para você. Deus vai avisar. Eu poderia falar de todos os profetas aqui que Deus usou. Desliga para mim, por favor. Os irmãos que estão desse lado vai sentir muito calor. Quem é alto, desliga para mim. Aleluia. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Nós vamos caminhar esse ano inteiro. E vocês não vão poder falar. Sabe, lembra de José que eu preguei? Nós vamos ouvir muito falar de Daniel. Porque mesmo quem não sabe do ano apostólico, ano profético, eita, o ano profético desse ano, Deus vai trazer para falar, porque Deus é o Deus que alinha, Deus é o Deus que ajusta. E nós vamos ver a vida de Daniel. O povo judeu estava sendo castigado. Olha para o teu irmão e fala assim: anda na reta. Fala, anda na linha. Porque Deus ainda tem vara que fustiga. Quem já apanhou de vara? Quem já apanhou de vara? Lá no Nordeste tem umas varas que você faz assim, ela faz uns barulhos que ela chega a dobra e não quebra. Jesus, entenda. Mas tem Jesus intercedendo por mim. Mas aquilo que é para ajustar, a vara dele vem como correção na minha vida e na tua vida. E o império babilônico era a vara de Deus para corrigir a nação israelita. Então o livro de Daniel foi escrito nesse período, por meio da sua história, por meio da história do povo de Deus, por meio de visões. O próprio autor que carrega aqui o nome de Daniel vai falar de toda a história, vai explicar ao povo por que eles estavam sendo perseguidos. Olha só, Daniel, o livro de Daniel vai explicar para mim, para você, por que o povo estava debaixo de cativeiro e por que o povo estava sendo perseguido. Olha para o teu irmão e fala assim: é melhor aprender com os outros, com o erro dos outros, do que ter a vara nas pernocas. Fala aí. Gente, tem uma ideia e olha aqui para mim. Olha aqui para mim todos. Quem nasceu no berço cristão que nunca experimentou nada lá fora, levanta a mão. A gente tem aqui, ó. Levanta de novo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nunca queira ir lá para fora para ter experiência para contar. O maior testemunho da tua vida é que você nasceu num berço cristão e nunca se afastou da presença do Pai. Esse é o maior testemunho. A mentalidade é assim: mas eu conheço Deus. Mas é que Deus me leva para lá. Não. Aqui nós estamos aprendendo com o exemplo de uma nação amada, de uma nação que o próprio Deus, a palavra do Senhor vai dizer que das entranhas dele, ele gerou para o seu fim, para o seu propósito. Só que essa mesma nação, aonde Deus se revela e se manifesta a ela de forma poderosa, de forma incisa e cirúrgica, essa mesma nação decide virar as costas para Deus. Aí Deus fala assim: vocês acham que pode viver sem mim? Vocês acham que pode sustentar com seu próprio braço? Vocês acham que é vocês que governam a vida de vocês? Vou permitir a vara para vocês voltar. Então não queira que Deus te aperte para você entrar no querer do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: na mão do diabo, que é terrível, Deus tira. Fala: na mão do bandido, Deus tira. Na mão da doença, Deus tira. Na mão do acusador, do perseguidor, do difamador, Deus tira. Do vício, Deus tira. Fala da promiscuidade, Deus tira. Agora fala para ele: eu quero ver tirar da mão dele. Alabassúria. Olha para esse crente e fala assim: da mão dele
ninguém tira. Não tem advogado na terra, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem líder, não tem ninguém que possa tirar da mão dele quando ele decide trabalhar. Entenda esse negócio aqui. A nação tinha se desviado. A nação tinha o quê? E o livro de Daniel vai carregar e vai contar para nós, para o povo judeu e para nós, que inclui nós hoje, a história e por que eles estavam em cativeiro. Entenda uma coisa, quando eu olho para o capítulo 1, eu fico impactada, porque ele já começa no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, aleluia, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Alguém sabe o que significa a palavra sitiar? Alguém sabe? Levanta a mão, quem sabe? Não sabe? Jéssica, pastora, 4 pessoas. Então vou explicar para a igreja que não sabe. Sabe o que é sitiar? Cercou. Não tinha saída para nenhum lado, estava sitiada. Nabucodonosor entrou em Judá. Mas Judá não era dali que sairia o rei dos reis, o leão da tribo de Judá. A promessa dele está de pé na minha vida e na tua vida, assim como estava na vida de Noemi. E entenda uma coisa, Daniel vai contar a história, e eu acho lindo que ele vai contar essa história e vai falar para o povo porque que eles estavam sendo perseguidos, e anima esse povo a continuar firme. A vida de Daniel anima o povo hebreu dentro do cativeiro, que não vai ser 1 mês, que não vai ser 2 meses, que não vai ser 10 anos, vai ser 70 anos. Olha para o teu irmão e fala assim: você vai decidir nesse ano a excelência de Deus ou a vara de Deus. Posso ouvir um glória? Quem é que quer a excelência dele? Quem é que quer a graça dele manifesta? Quem é que quer a presença do Abba? Então se posicione. Então faça a escolha certa. Então tome a decisão assertiva para a tua vida. Eu acho lindo. Chegará o tempo. É Daniel, viu? Chegará o tempo que Deus acabará com o domínio dos gentios. Era a vida de Daniel pregando, falando para aquele povo se manter firme. Gente, escuta aqui, hoje eu parei para pensar, estudando, eu falei assim, estudando para a live, não foi nem para o culto de hoje. Eu falando, Jesus, esse homem, ele teve que ter uma resistência. Levanta a tua mão que eu quero liberar sobre a tua vida. Num mundo tão caótico, tão frenético, com tantas oportunidades, com tantas, como é que fala, propostas. Eu quero liberar que Deus vai te dar uma resistência como ninguém neste ano. Deus vai te dar resistência para jejuar. Deus vai te dar resistência para continuar orando. Deus vai te dar resistência para permanecer de pé. Deus vai te dar resistência para continuar recusando o manjado do diabo. Deus vai te dar resistência para você continuar firme no propósito com Ele. Aleluia, pode aplaudir. E Daniel vai pregar assim, ó, resistam, fique firme, porque logo ali, só que esse logo ali, 70 anos, logo ali Deus fará da nação de Israel uma nação livre novamente. Daniel não vai pregar para falar assim, ó, é o ano de 2000 e não sei quanto lá, que eu não lembro qual foi o ano que ele estava inserido. Eu sei que foi antes de Cristo, isso eu sei, mas eu não vou falar nada de data. Mas escuta uma coisa, Daniel estava falando assim, ó, gente, com a vida dele, lembra que Paulo falou que nós somos carta que vai ser lida? Muita gente não vai ler a Bíblia nesse tempo. Eu falo para vocês todos os dias, eu e você temos a obrigação de ler todo dia a palavra, porque é Deus falando conosco. Mas vai ter muita gente que não vai abrir o livro, vai ler a tua vida, a tua conduta, a tua escolha, a tua posição, a tua vida de exemplo para com Deus. E essa leitura na tua vida tanto pode atrair quanto pode repelir. Tanto pode trazer para a igreja, como pode afastar da presença do Senhor. Daniel estava dizendo, através da vida dele, eu sou a carta de Deus dentro do império.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que a Babilônia sitia Jerusalém. E Daniel com a sua vida vai pregar. Na primeira leva, Nabucodonosor vai levar a elite de Israel. Que elite é essa? Os nobres, os magistrados, aqueles que tinham poder intelectual, cultural e social. Ele não olhou simplesmente e falou: eu vou levar qualquer um. Primeiro eu levo a nata, porque ele queria levantar uma grande potência. E todas as cidades, todos os países e todas as nações que eles ia lá, invadia e conquistava, ele levava o povo para ser escravo e ali colocava dentro de uma universidade. Nós vamos ver Nabucodonosor, ele cria um império, que dali desse império vai sair as 7 maiores maravilhas do mundo até o dia de hoje, como nunca houve. Qual pastora dos Jardins Suspenso para todas as suas esposas? O homem era poderoso, o homem construiu um império na terra, só que ele escolheu pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas entendidas para colocar em cada lugar que ele queria, para dar continuidade a esse império. E aí Deus pergunta para mim e para você: o império das trevas é organizado e trabalha todos os dias com uma projeção, e a projeção é ceifar, a projeção é matar, a projeção é roubar a tua salvação. E o Senhor está dizendo: e o meu Espírito habita dentro de vós, e eu quero que vocês sejam embaixadores do meu reino. Eu quero que vocês sejam agentes de salvação e milagre, para que o império da graça seja a ponte para a eternidade aqui na terra. Quem é que está entendendo esse negócio aqui nessa noite? Dá glória para Ele. Dá glória para Ele, em nome de Jesus. O livro de Daniel, ele divide em 2 partes. Quantas partes, igreja? Quantas partes? A primeira parte vai contar a história da nação, vai contar a história de Daniel e a história dos seus amigos, como eles se mantiveram dentro da Babilônia fiéis, como eles permaneceram dentro de um lugar totalmente inadequado, mas eles estavam adequados ao céu. Sabe o que eu vejo? É Deus mostrando para mim e para você: não dá desculpa, para de justificativa. Você é livre para adorar a Deus. Daniel era escravo dentro de uma nação pagã, dentro de um lugar que ele não poderia decidir por ele mesmo. E a primeira parte vai contar sobre como ele foi levado ao cativeiro, vai contar a vida dele, de Ananias, Misael e Azarias, vai contar como eles continuaram firmes na fé em Deus, sem deixar se contaminar. Essa primeira parte do livro de Daniel vai mostrar como eles se colocaram para obedecer às leis do Senhor, e a Babilônia teve que se prostrar para reconhecer o Deus de Israel. Você não entendeu o que eu estou pregando aqui nessa noite? Daniel, Misael, Ananias e Azarias, dentro de uma multidão de judeus que foram escravizados, eles serão o espelho daquela geração para mostrar firmeza na fé. Alamandagassub, escuta uma coisa: a Babilônia era governada por Nabucodonosor, mas a autoridade espiritual dentro daquele país estava sob Daniel. Não, você não entendeu. Papai está dizendo: eu quero levantar os Daniéis desse tempo. Pega na mão desse crente, pega. Fala: Deus quer te levantar na oração. Deus quer te levantar na santificação. Deus quer te levantar na separação. Deus quer te levantar na profundidade. Deus quer te levantar na intimidade. Deus quer te levantar na sabedoria, para você ser e fazer a diferença. Aleluia. A segunda parte desse livro, olha, fala assim: Deus olhou para Daniel
e revelou o Apocalipse. Divide na história de Israel, na história de Daniel, na história dos seus companheiros, dos milagres absurdos que Deus fez. Mostra o governo de 3 dinastias, de 3 impérios. Mas Daniel continua sendo hoje, amanhã, depois de 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 amanhã, até chegar a palavra a Ciro. Ciro, o meu ungido, que eu levantei para bater as nações, até o império babilônico cair e os medo e peça assumir. E Daniel vê a mão de Deus libertando o povo. E o Senhor fala assim, se eu não me engano, é no último reinado de Dário. És tu mesmo, Daniel, começou e terminou o mesmo. Segunda parte do seu livro, Escatologia. Pode aplaudir a ele. Aleluia. Segunda parte do seu livro, Escatologia. Chamamos de o Apocalipse do Antigo Testamento, aonde Deus vai dar visões que seria para aquele tempo e visões que são futuristas. O que são essas visões? Entra aí a 70 semanas de Daniel e tudo que vai acontecer no milênio, tudo que vai acontecer com o arrebatamento da igreja e aquilo que Deus tem, assim como fez com João na ilha de Pátimos. A palavra do Senhor é clara, capítulo 10 de Daniel, que o Senhor se apresenta a Daniel, que ele cai no chão, ele não aguenta ficar de pé, e ele vê o Cristo ali configurado na sua frente, e ele vê tantas visões que a palavra do Senhor diz, e eu não aguentei ficar de pé. Olha para o teu irmão, falar, quando a presença vem, tu não fica de pé não. É por isso que ele quer a tua excelência, é por isso que ele quer a tua entrega, porque Daniel foi visitado pelo terceiro céu, Daniel foi visitado por Yeshua, ele foi visitado por Jesus, ele foi visitado pelo Pai, e o Senhor quer te visitar nessa noite, neste lugar. Você pegou aí? Ano da excelência. E eu quero falar um pouquinho, a origem dele. A origem de Daniel é um culto de quarta-feira. E eu falei assim, Senhor, eu lutei muito com Deus quando Ele me entregou essa palavra. E eu falei, fala com o bispo esse ano, igual o Senhor falou do ano da gratidão. Interessante que o Senhor tinha me entregado 3 palavras, 3 mensagens. E eu não sei durante esse ano se há alguma conferência, eu não sei. E aí o Senhor, falei assim, Jesus, eu falei, comecei a fazer prova. O Senhor me deu 10 meses antes. Pergunta para o bispo quando eu falei para ele. Eu fiquei em silêncio esperando Deus falar com ele. Eu falei, Jesus, ano da excelência, Pai, o Senhor vai requerer muito de nós. Mas o Senhor falou assim, presbítero Adilson, a minha excelência está sobre a igreja, mas a igreja não tomou posse desse lugar. E para eu manifestar com a minha excelência, eles viver o que é excelência em mim, eles precisam aprender o caminho. Daniel aprendeu de uma forma terrível. Daniel foi o exemplo para ensinar para vocês que mesmo dentro de uma dificuldade, e eu não quero que os meus filhos aprendam de um modo terrível, eu quero que eles aprendam no tempo da oportunidade que eu estou dando. E eu falei, Jesus, mas vai ter cova. Jesus, mas vai ter príncipe da Pérsia. Jesus, mas vai ter conspiração. Jesus, mas ele falou bem assim, quem é que governa todas as coisas? Quem é que manda no céu e na terra? Quem é que manda na tua casa, na tua família crente? Quem é que manda na tua chamada? Quem é que manda nos teus dias? É por isso que eu e você está aqui. Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, coração azul, pertencente a uma linhagem real de Judá, aleluia, da
alta nobreza, da alta elite. Mas entenda, ele poderia falar: eu sou filhinho de papai. O que é que eu estou fazendo aqui dentro da Babilônia? Eu sou príncipe, eu poderia ser sacerdote. Não, Daniel entende que dentro da Babilônia ele é filho. E como filho ele vai honrar o pai. E não é o pai da terra, é o pai de cima. Alabaxandarabandai. Oh! Olha para o teu irmão e fala assim: honre a Deus, e a tua casa será lugar propício para Ele fazer o que só Ele pode fazer. Para e pensa, ainda adolescente. Alguns historiadores falam da idade dele. Alguns historiadores falam da idade dele. Eu não estou aqui afirmando que ele tinha entre 12 e 16 anos. Algumas correntes teológicas vai falar que ele estava saindo da primeira, como é que fala, adolescência. Então, se a gente entende da primeira adolescência, ele devia ter aí entre os 15, 16, 14, 15. Então, não tem exatamente uma... Daniel tinha. Pelo menos eu não achei tal idade quando chegou na Babilônia. E é por isso que as nossas crianças, os nossos jovens, precisam ser ensinados na palavra. Ele foi levado, mas vamos tratar aqui entre 15 e 16 anos. Isso aqui é uma sugestão minha, não estou afirmando, amém? Que ele tenha 16 anos ou 15, quando foi levado pelo Império Babilônico ao cativeiro. Então Daniel, assim como muitos outros jovens, também os nobres como Ananias, Misael e Azarias está junto. Pastora, mas entende uma coisa, por que Daniel está dentro do palácio? E eu quero profetizar sobre a tua vida. O Deus do palácio é o Deus do rio Quebar. O Deus do rio Quebar é o Deus do palácio. Porque nós vamos ver Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, seria instruído, treinado para ser sacerdote também. Mas é lá no rio Quebar que o céu se abre como nunca se abriu para sacerdote nenhum. Ei, Ezequiel, vai na segunda leva, porque também era nobre. Para cada um Deus tem uma medida, para cada um Deus tem um lugar. Para cada um Deus tem um chamado. Enquanto Ezequiel está amassando barro para fazer tijolo para a Babilônia, era Deus falando: Ezequiel, eu te amasso aqui, mas eu abro o céu sobre a tua cabeça. Alabarabai. Enquanto Ezequiel está no rio Quebar, Daniel está dentro do palácio. Tem veste, tem festa, tem banquete, tem oportunidade. E Daniel fala: eu me recuso, eu não aceito, eu não vendo, eu não negocio, porque eu sou separado, eu sou ungido do Senhor. Alamandagaia Súbia. Ezequiel está no rio, mas está vendo o céu aberto. E Daniel tem tudo para se corromper dentro do palácio e decide não se contaminar. E o Espírito de Deus, que abre o céu para Ezequiel ver o que sacerdote nenhum viu, desce sobre a vida de Daniel para dirigir, instruir, conduzir e usar. Alamandagassúbia, Ramanchorébia. E eu já quero liberar a primeira palavra profética. Você tem a oportunidade de estar dentro da casa do Pai. E tem o Espírito Santo de Deus para te instruir, para te conduzir, para te ensinar, para te levantar, para fazer você ir e voltar. E você não se contaminar com as iguarias do diabo. Adore a Ele quem veio adorar. Adore a Ele. Oh! O livro de Daniel é mandar joias. Sabe como foi que o Senhor falou para mim? Filha, sabe como que eu saio na direção de vocês? É a minha forma de falar. Deus não precisa sair do seu trono, quem entendeu? Mas a Bíblia não falou: torne para mim e eu torno para vocês? É a minha forma de expressão, amém, igreja? Ele está dizendo: eu sou aquele que eu vou na direção de vocês e eu abro a caixa dos meus tesouros.
Agora a decisão de me conhecer e receber de mim é de vocês. Eu abro a caixa do tesouro, o livro de Daniel. O Senhor falou assim que era ele abrindo a caixa de tesouros dele. É uma joia rara, porque ele usa Daniel como um diamante que ele poliu, que ele lapidou. E não está na vitrine para ser comprado, negociado ou vendido. Está na vitrine para brilhar. Eu vou usar essa palavra vitrine porque ele estava dentro da Babilônia. É uma história que apresenta um jovem que mesmo diante da adversidade, ele sai da sua cidade, da sua origem, do seu país. Os seus pais é tirado dele. Vamos imaginar se ele tem 12 anos. Ele está sendo levado a cativeiro. E ele perdeu seus pais, perdeu sua casa, perdeu seu quarto, perdeu suas projeções, seus sonhos. Mas dentro da Babilônia, o legado do pai que ensinou ele até os 12 anos, imagino eu, a lei, a Torá, tudo aquilo que é a cultura do judaísmo, toda a cultura, a palavra, as leis de Moisés, eu acredito que quando ele entra ali, ele não vai ver mais o seu pai e a sua mãe, mas a sua vida vai honrar o que o pai e a mãe ensinou. A sua vida lá dentro, e ele decide a não se contaminar. Capítulo 1, quando nós lemos lá, e Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do rei. Daniel tomou a decisão de manter puro no lugar da impureza, de manter separado no lugar dos iguais, de se manter firme e fiel diante da proposta que estava diante dos seus olhos, e juntamente com seus amigos que foram levados junto, eles escolhem obedecer a Deus. E a palavra para mim e para você nessa noite é: no ano da excelência, decida firmemente a recusar os manjares, a recusar o banquete, a recusar a proposta, e firmemente manter a tua aliança, a tua fidelidade no altar do Senhor, assim como Daniel, para que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Aleluia. É tão terrível que quando nós olhamos assim, e o espírito de excelência repousava sobre Daniel. Nós queremos esse espírito excelente sobre a nossa vida. Só que muitas das vezes a gente não quer renunciar ao que a gente gosta, o que a gente acha, o que a gente pensa. Daniel não poderia falar assim: eu vou me rebelar aqui dentro, eu não vou adorar a Deus, porque Deus permitiu eu vim preso, cativo. Só que eu acho lindo a comparação, e até ministrei na live esses dias, que eu vejo Paulo e Daniel, os dois presos, mas com o espírito livre. A prisão não os aprisionou, as cadeias não os paralisou, a circunstância não os pararam. Quantas coisas pequenas, gente, nos param. Quanta coisinha nos param. Entenda uma coisa: eu não vou anular a ferida de ninguém. Não estou aqui para ser régua, medidor de ninguém. Porque só quem passa por uma ferida, encara ela, sabe quanto doeu, quanto sangrou e como foi difícil sair dela. Mas escuta uma coisa: quanta gente nos dias de hoje abandonando servir a Deus por pequenas coisas. Escuta aqui, eu quero que você medita comigo. Se dentro da igreja, que não era para acontecer as coisas, e Deus fala que é dentro da igreja que nós seremos lapidados. Dentro da igreja, não estou falando fora. Dentro da igreja, por pequenas coisas, muitos falam assim: eu vou embora da igreja. Suportaria uma perseguição e não negar Jesus? Eu quero que você reflita comigo. Às vezes a gente deixa de fazer algo para Deus porque ficou chateado com alguém do nosso lado. E eu não estou falando fora, é aqui dentro. Porque o Senhor falou assim: olha, o joio e o trigo vai estar junto. Foi Jesus que falou, não fui eu. E Ele falou: eu não posso arrancar o joio, porque se eu arrancar, o trigo vem junto e morre. Mas Ele vai dizer assim: a pá está posto na eira. Eu vou jogar a palha no fogo e o trigo eu vou recolher para o meu celeiro. Quem é trigo nessa noite? Papai está dizendo: suporta os espinhos, suporta
faz diferença para que você não se torne palha, para que você não se torne joio, mas para que você venha produzir. Ano da excelência é ano de produzir para Deus. Levanta tuas mãos, é ano de produzir testemunho, é ano de produzir fruto, é ano de produzir amor, é ano de produzir comunhão, é ano de produzir unidade, é ano de produzir. Joelho no chão, grita bem alto, joelho no chão. É na oração que as diferenças somem. É na oração que a gente descobre que nós somos farinha tudo do mesmo saco. Desculpa o termo, é ou não é? Porque lá na oração Deus vai te confrontar. Experimenta sentar e falar assim: Senhor, hoje eu quero ouvir tudo que o Senhor quer falar para mim, que eu preciso mudar. E Ele vai falar para mim e para você. Papai está aqui, posso ouvir um glória? Daniel, juntamente com seus amigos, está dentro do cativeiro. Ele está longe do seu culto. Ele está longe da sua tradição. Ele está longe da sua casa. Ele está longe da sua família. Ele está longe de tudo. Mas ele tomou uma decisão. Falei, eu vou me decidir. Declara para você mesmo. Fala assim, eu vou decidir a não me contaminar. Daniel vai tomar uma decisão de não se contaminar. E Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção. Satanás não vai te dar um prato para você comer e desmaiar igual os hebreus no deserto, que saiu carne até pelo nariz. Vocês têm noção disso? Que eles comeram tanto que saiu até pelo nariz. Sabe o que é isso? Vomitou. Eles comeram tanto que ficaram tão enfaixados que saiu pelos narizes. Daniel, ele decidiu não se contaminar com uma porção. Com uma porção do rei. A decisão de Daniel de não se contaminar com o manjar do rei vai ensinar algo para mim e para você. Que o seu coração não estava nas coisas da terra. Ah, meu irmão, era para você ter dado glória. Pastora, mas eu estou aqui, eu quero viajar, eu quero fazer a faculdade, eu quero casar, eu quero que o Senhor me leve pelas nações. Não está errado. Só que você tem que chamar Deus e Jesus para ser o centro da tua vida. Porque se Ele não for o centro dos teus sonhos, se não for o centro do teu relacionamento, se não for o centro da tua chamada, é você que está caminhando sozinho sem Ele, achando que Ele está caminhando com você. Assim é na minha vida pessoal e na tua. Daniel vai ensinar para mim e para você, e eu libero uma palavra-chave para mim e para você, a importância de uma decisão. Quando Daniel decide a não se contaminar, ele vai decidir a enfrentar a tentação. Aí, irmãos, não era qualquer mesa. Lá tinha vinho, lá tinha doce, lá tinha peru, lá tinha carne, lá tinha comidas, tinha iguarias, lá tinha todo tipo de alimento. Mas Daniel estava ensinando para mim e para você: ei jovens, ei mulheres, ei homens, ei igreja Ebenezer, aprenda comigo que eu vi o banquete preparado e eu podia me assentar nele, mas a minha decisão foi manter os princípios espirituais. Eu não ia passar fome, porque aquele que me sustenta é o que pega na minha mão. Decida hoje com teu coração a não se contaminar. Pastora, mas eu não vou no bar. Mas o bar entra dentro da tua casa com a programação que tu assiste. Pastora, mas eu não falo palavrão. Mas entra na tua vida através do TikTok. Pastora, mas eu não faço algazarra nem zombaria. Mas entra através dos kawaii na minha e na tua vida. É para nós. Satanás, ele mudou as estratégias dele. Ele mudou a forma dele trabalhar. O que é iguaria? Tem muitas iguarias dentro da nossa casa.
o satanismo entrando dentro da nossa casa, a pornografia entrando dentro da nossa casa. Como? Através de programação que eu e você assiste que não agrada a Deus. Eu estou me incluindo, é todos nós. É o céu dizendo, decida não se contaminar. Se você vê uma programação que desagrada ao meu nome, arranca da tua televisão, arranca do teu celular, porque entra pelo olho, entra pelo ouvido e contamina o coração. A palavra do Senhor diz que aquilo que eu e você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Aleluia. Você já teve pelo menos o cuidado de assistir uma programação e de repente numa cena você ter o cuidado de pular? Quando aparecer? Lá em casa eu faço isso com os meus filhos. Pula, bloqueia, congela, tira. Se for continuar, tira. Pastora, a senhora está sendo radical. Estou. Porque precisa ser comigo mesmo. Eu tenho certeza que já teve pessoas aqui que assistiu alguma programação que depois que assistiu o Espírito Santo ficou triste dentro de você. E você falou, meu Deus, eu não poderia ter assistido isso. Assim como um noticiário. Teve a semana agora do Ano Novo, do Natal. Eu assisti, fiquei mal o dia inteiro por causa das tragédias nas estradas. Eu abri meu coração na roda. Eu fiquei mal. Quando foi na segunda-feira, veio a noite, foi na segunda, né? Foi na segunda de madrugada, no domingo da madrugada, veio a notícia do falecimento na nossa família. E eu ainda tinha falado, gente, eu estou sentindo uma coisa tão ruim. Quem lembra disso na roda? Falei, mas eu acho que foi por causa que eu fiquei assistindo os noticiários. Será se Deus quer que eu e você assista algum tipo de programação e não dedique a palavra dele? Gente, eu estou me incluindo. Eu estou te ensinando no ano da excelência. Eu estou me incluindo. Eu não estou falando que é pecado você assistir uma série. O problema é que a série te tira da presença. Eu não estou dizendo que você não pode assistir uma programação até no teu celular ou ver os vídeos que faz você rir. Mas o Senhor fala para nós quanto tempo a gente está dedicando a isso e não está dedicando. Daniel dedicou a sua vida para Deus. Daniel dedicou a sua vida para ser instrumento de Deus dentro de um cativeiro. Daniel se dedicou para ser luz aonde a treva imperava. E sabe qual é a nossa desculpa? Porque não tem oração, a carne é fraca. Ai, porque eu não tenho força. Ah, porque eu não tenho ânimo. O que nós mais vimos nos nossos dias, eu estou desanimado. Eu estou desanimada. Já resolveu fazer uma proposta de oração para você mesmo, por você mesmo no teu quarto. Fazer um propósito de oração na madrugada. Mas eu não sei o que falar, não vai saber mesmo. Porque você alimenta o não saber. Mas se você abrir a Bíblia e começar a ler o Pai Nosso que está no céu. Se você começar a ler o Salmo 21, o Salmo 23, o Salmo 91. Você vai ver Deus habilitando. Levanta as tuas mãos, levanta, que eu vou terminar. Daniel, ele passou um risco, grita bem alto, risco. Fala assim, ele quase perdeu a vida, mas o dono da vida estava no ambiente. Daniel decidiu recusar as tentações, o manjar, para ter um resultado espiritual na sua vida. Fala, nessa noite eu recuso a proposta de Satanás. Eu assumo diante de Deus que as minhas decisões vai trazer fúria do inferno, mas o dono da minha vida é aquele que me guarda. Adora Jesus, adora. Fala para o teu irmão assim, fidelidade em todas as circunstâncias. Fala assim, fidelidade em todas as circunstâncias. Daniel vai nos mostrar que a fidelidade dele está em todo o tempo. E que ele está disposto e disponível a enfrentar a circunstância. Ele vai falar assim, ó, para Aspenaz. Aleluia. E disse Daniel ao chefe, tenho medo. O chefe disse a Daniel, tenho medo, meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria ele e ele veria os seus rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei.
Daniel assume o risco. Aí ele fala assim, ó: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te os teus servos 10 dias. 10 dias de experimento. Deus pode me experimentar e te experimentar 10 dias? A gente não ia aguentar, não. Só que é Daniel que está assumindo o risco. Não foi Deus que foi até Daniel e falou assim: ô Daniel, tá vendo a mesa aí do rei? Igual eu estou ensinando aqui para vocês, cuidado com o celular, cuidado com o que você alimenta na tua casa, porque é uma janela aberta. Isso é para todos nós, estou me incluindo. Cuidado, isso sou eu que estou direcionando como pastora. Deus não veio até Daniel: Daniel, tem um vinho, tem uma comida, tem um manjar. Não foi Deus que veio até Daniel e falou assim: ó, aqui é culto pagão, Daniel. Está levantado para divindades, para demônios. Deus não veio. Daniel olhou para tudo aquilo e falou: eu escolho Deus. Daniel falou assim: eu escolho ficar com a minha fé. Mas é quadrado, fico com a minha fé. Mas é religioso, fico com a minha fé. Mas está doido, fico com a minha fé. Mas não é não. Os meus princípios serão protegidos. Os meus princípios serão preservados. Os meus princípios serão guardados em Deus. Daniel vai assumir um risco. Experimenta, gente, 10 dias com legumes e água. E depois de 10 dias, volta aqui para nos avaliar. Paulo vai dizer: eu aprendi. Grita bem alto, ele aprendeu. Eu aprendi até bonança, até escassez. Eu aprendi a sofrer. Eu aprendi a me alegrar. Eu aprendi a ter gente. Eu aprendi com abandono. Eu aprendi multidão. Eu aprendi sozinho. Em tudo eu sou instruído. E em tudo eu fui experimentado. Se coloca de pé. Aleluia. Daniel vai me dar uma lição e dar uma lição para mim e para você. Que o risco não é risco. Como foi que Deus usou Gabriel aqui? Que o risco está nas mãos do Senhor, eu não lembro. Mas eu lembro que ele falou algo dessa ordem. Que o nosso risco é passar com o Senhor. Porque nenhum risco com Ele nós perderemos. E o Senhor está dizendo para mim e para você: fidelidade. Grita bem alto: fidelidade. Fala para ter intervenção divina. Fala: Deus honra quem honra Ele. Deus responde quem se posiciona. E Deus vai te responder. Conforme for a tua posição, Deus vai te honrar. Conforme for a tua escolha, Deus vai te honrar. Daniel assume o risco e fala assim: me dá 10 dias. Me dá 10 dias. Experimenta, porque nós vamos. Então se veja diante de ti a nossa aparência. E a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Glorifica o nome do Senhor. Melhores, eles estavam mais gordos. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção e o manjar do rei. Aqui o Senhor me entregou uma chave ontem que eu liberei na live. Quando você se posiciona para não se contaminar com as coisas da terra, o Senhor vai liberar sobre nós saúde em todas as áreas. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, saúde familiar. E Ele libera sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o Senhor diz para mim e para você: se separa, se santifica, se posiciona, porque Daniel honrou a Deus. E há janelas abertas de Deus neste ano. Conforme for o teu princípio de honra, você vai viver honra. O Senhor está dizendo: honra a mim, e você vai viver honra na terra. Se posiciona diante dos homens, se posiciona diante do mundo,
Se posiciona diante do inferno e o céu te respaldará. Quem é que crê nessa palavra? Levanta a tua mão acima da tua cabeça. Aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor fala para mim e para você: fidelidade e determinação. Olha para esse crente e fala assim: este ano o Senhor quer mais de mim e quer mais de você. Primeira coisa, fala, primeira coisa, posicionamento. Segunda coisa, a escolha para Ele. Terceira coisa, a fidelidade que vai te honrar. Fala, a última coisa, seja um homem e uma mulher determinado, porque a determinação vai te levar à excelência. Quem crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Receba esta palavra no teu coração. E antes de terminar, tem alguém no nosso meio que de repente estava afastado dos caminhos do Senhor, deseja entregar a tua vida para Jesus e quer entregar a sua vida nessa noite para o Senhor? Ano da excelência, assim como Daniel se separou e decidiu não se contaminar, o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Tem alguém no nosso meio? Pastor, eu me afastei, quebrei minha aliança, mas hoje eu quero reatar minha aliança com o Senhor. Tem alguém no nosso meio? Todos são crentes lavados e remidos pelo sangue? Então aplaude Jesus.